Bom dia, bem-vindos aqui à segunda sessão segunda sessão do segundo dia do CPDP Latam. Esse painel, esse nosso painel é sobre tecnologias quânticas, novos paradigmas em comunicação e cibersegurança. Ah, a gente, enfim, a gente tem aqui um painel estruturado, acho que com uma formação bastante interessante. A gente vai ter visões é, é, um amplo escopo de visões a respeito da importância das tecnologias quânticas para desafios, para questões relacionadas à cibersegurança, proteção de dados e como que o Brasil pode se preparar e pode pensar em começar a desenvolver políticas e mesmo uma postura regulatória em relação a essas tecnologias. A gente vai iniciar com uma fala do Dr. Vitor Andreso, que vai fazer uma introdução ao tema das tecnologias quânticas, até porque é um tema que muitas vezes, como a gente sabe, é um tema que muitas vezes pode ser um pouco arcano para muitos públicos, então a gente vai começar tratando em amplo escopo. Eu não quero também tomar muito tempo, o importante aqui é ouvir os nossos palestrantes. A gente vai ter a fala do Vitor Andreso, depois a gente passa para o Sérgio, que está conectado ali com a gente. Logo em seguida, Eudes vai fazer a sua fala, eu vou. E a gente fecha com a Miriam Wimmer. É, Enfim, eu vou fazer a apresentação completa de todo mundo à medida que for é, a sua oportunidade de fala, que eu acho que faz mais sentido. Mas, passando aqui ao Vitor, Dr. Vitor Andreso, graduado em Engenharia das Comunicações pelo Instituto Militar de Engenharia, com a graduação sanduíche na Technische Universität Dresden, na Alemanha, mestre em Engenharia Elétrica pela UNB, com ênfase em nanoeletrônica, doutorado em Engenharia de Defesa no IME, no Instituto Militar de Engenharia, com ênfase em sistemas de comunicações óticas. Em 2021, realizou pós-doutorado na PUC-Rio, trabalhando com propagação em redes ad hoc assistidas por drones, e recentemente realizou o curso superior de Segurança e Defesa Cibernética da Escola Superior de Guerra. É professor do IME desde 2013, com vasta experiência em comunicações óticas, redes ad hoc, antenas e propagação de ondas eletromagnéticas, e atualmente conduz pesquisas na área de comunicações quânticas, sendo pesquisador da Rede Rio Quântica e gerente da Rede Hermes Quântica, projetos que visam a instalação de uma rede metropolitana de comunicação quântica no Rio de Janeiro, aqui pertinho, ali na Praia Vermelha. É, The floor is yours. Obrigado, Walter. Eu vou levantar também, que eu não consigo ficar muito quieto apresentando, não. Se puder colocar os meus slides aí, tá? Eu preparei. Então, muito obrigado pelo convite da FGV, é um prazer estar aqui presente. Então, vou falar um pouquinho da nossa experiência lá, do que a gente vem realizando no IME, né? Antes de mais nada, é, queria falar, se o Feynman falou isso daí, não sou eu também que vou retrucar, né? Contrariar ele. É uma área bastante difícil, né? Não é o objetivo aqui da apresentação a gente entrar a fundo nos fenômenos quânticos, mas só apresentar como é que eles estão, como é que eles vão impactar o setor de comunicações, é, já estão impactando, né? E como é que vão impactar no futuro bem próximo. É, Ontem na plenária a gente falou aí, o pessoal falou da nuvem, né? Provavelmente falaram em outras apresentações também, né? Então, só para mostrar que a nuvem não é um ser abstrato, né? Ela é suportada por uma grande infraestrutura. E aqui é um compêndio dos data centers espalhados pelo mundo, né? Não estão todos, mas são os que estão registrados nessa base de dados. Então, isso para demonstrar que a gente já tem uma desigualdade aqui na concentração de locais onde os nossos sistemas estão instalados e dispondo dados para a internet. Da mesma forma, então lá onde lá é fornecimento de serviço, aqui seriam as nossas veias, né, por onde trafegam as informações por todo o mundo. Então dá para a gente observar também já
uma desigualdade na concentração dos meios de distribuição da informação, né? Aqui no Brasil, particularmente, a gente recebe 16 cabos transoceânicos e a gente tem até um ponto de vulnerabilidade, que é aqui na Praia do Futuro, né? A gente já conversou bastante sobre esse ponto, porque é uma concentração, é um ponto em que a gente precisa se preocupar bastante em proteger. Dito isso, né, fazendo essa pequena introdução, vamos falar um pouquinho então sobre quântica. Nós estamos vivenciando atualmente a segunda geração, né? A primeira geração foi a que nos proporcionou tecnologias como laser, até o GPS para a parte de sincronismo dos dados e diversas outras tecnologias, né? Na segunda geração, a gente está preocupado em manipular os efeitos quânticos para disparar processos. E o principal efeito que a gente tenta manter e manipular é justamente a coerência, tentando manter ele pelo maior tempo possível, tá? Coerência é um princípio que é relativo à fase da frente de onda, né? A gente tem que conseguir controlar a coerência para manter o estado quântico, né? Para que ele não seja perdido ao longo do processo. E agora, na segunda geração, a gente divide didaticamente as tecnologias em 4 áreas. Tem gente que divide um pouco diferente disso que está aqui, mas basicamente computação quântica, a parte de algoritmos e criptografia, comunicação quântica, que é o meu projeto, faz parte então dessa área, e sensores. Aqui é um exemplo de um computador quântico, tá? Que de repente algum dos senhores já pode ter visto, mas ele é um grande refrigerador, tá? Isso daqui é um grande criostato. O computador mesmo está aqui pequenininho, né, no centro desse sistema de refrigeração, tá? Então, a figura é impactante, mas o circuito mesmo, onde estão os qubits, ele é bem pequenininho. E aqui no Brasil a gente já tem determinados centros instalando, com infraestrutura já instalada desse tipo. Foi inaugurado recentemente pela ministra de Ciência e Tecnologia no CBPF, tá? Estamos lá no CBPF com um criostat desse tipo, também para construção de computador quântico no Brasil. Um pouquinho de teoria de nada, para poder falar sobre o qubit, né, o bit quântico e o fenômeno da superposição. Então, diferentemente dos computadores clássicos, os computadores quânticos trabalham com qubits, né? Ele, ao invés de ser sempre 0 e sempre 1, ele usa o fenômeno da superposição para obter uma combinação linear de 2 estados, tá? Então, até o momento da medida, esse estado é indefinido. Ele está numa superposição de estados entre 0 e 1, tá? Com uma determinada probabilidade, dependendo de como esse estado foi criado. Tá legal? E a gente só vai saber essa probabilidade depois que fizermos as medidas e na estatística de ocorrência das medidas, né, a gente vai medindo e vai medindo a probabilidade. Tá ok? Mas ele está num estado de superposição até que a medida seja feita. E aqui é um experimento clássico na física, tá? Que causou já muita controvérsia, o experimento da dupla fenda, né? Alguns dos senhores já conhecem, eu ouvi umas cabecinhas assim dizendo que sim, né? E aqui é uma brincadeirinha com um bonequinho, né? A medida não está sendo feita, a gente não está tentando medir por qual dos 2 buracos a luz ou o elétron está passando, e a gente obtém no anteparo um padrão de interferência, né? Ondas eletromagnéticas. No caso dos fótons. E quando a gente tenta medir por qual dessas fendas está passando, aí, fenômeno corpuscular, a gente observa justamente, né, como se fosse um fóton, uma bolinha passando exatamente pelos 2 buracos e aí dividindo, né, como se estivesse acontecendo um fenômeno corpuscular. E é isso que acontece na física quântica, né? É um dos processos que acontece. Isso fora diversos outros. Um dos outros é o que eu vou comentar brevemente a seguir, é o do emaranhamento também. E qual é o fantasma aí da quântica para a cibernética atualmente, né? O pessoal tem ficado bastante preocupado com isso. Se um computador, a gente ainda não tem esse computador quântico hoje com uma capacidade suficiente, com um número de qubits
e qubits estáveis para executar em tempo útil o algoritmo de Shor. Mas o algoritmo já existe, né? Então, se um computador quântico com um número alto de qubits puder operar sem ruído e a perda daquele fenômeno que eu falei no início da apresentação, que é da coerência, o algoritmo de Shor poderá ser usado contra criptografias assimétricas, tá? Particularmente as criptografias assimétricas usadas atualmente na internet. Então, a grande preocupação é a exposição dos dados, né? Uma estimativa de 2021, cerca de 8 horas para fatorar uma chave RSA de 2048 bits em um computador com 20.000 qubits lógicos, tá? Aqui seriam os qubits com controle de erros. Reparem que nesse artigo, eu tento colocar sempre as referências, ele está falando de 20 milhões de qubits ruidosos, né? Então, a proporção, a razão é mais ou menos essa, varia de tecnologia para tecnologia, mais de 1.000 para 1. 1.000 qubits físicos para gerar um qubit lógico, tá ok? De novo, depende da referência que é usada. Aqui eu peguei uma de 2021, que fala em cerca de 8 horas. Tem algumas referências que dizem que esse tempo já será menor. E aí, como é que estão o nosso roadmap? Isso daqui é um roadmap da IBM em termos de número de qubits, tá? Então, eles já estão prevendo que em 2029 teremos um computador com 200 qubits lógicos. 2033 a gente já está falando de 2.000 qubits lógicos, né? Se no exemplo anterior a gente estava falando de 20.000, aqui a gente já começa a executar, talvez num tempo, não 8 horas, mas já começa a executar de repente em um dia, tá? A partir de 2033. Essa é a roadmap das grandes indústrias. A gente pode ver aqui também, tá? Diversas indústrias e empresas e suas previsões. Aqui são qubits físicos, está lá no eixo Y, tá? Então, se a gente dividir por 1.000, dá mais ou menos a mesma previsão que a IBM. E aí, quais são as duas propostas tecnológicas para a proteção dessa vulnerabilidade que muito provavelmente será explorada, né? Aqui são os algoritmos de criptografia atuais, né? Que isso daqui também foi retirado de um artigo de 2022, bastante interessante, falando sobre eles se tornam inseguros a partir do uso do algoritmo de Shor. A gente até falou, né, das curvas elípticas, né, Jefferson? Mas que já tem certas curvas elípticas que já seriam imunes à criptografia quântica, à decriptografia por computadores quânticos, mas as curvas tradicionais, né, RSA, Diffie-Hellman e curvas elípticas estariam inseguras. Para o AES, a segurança seria um aumento da chave. Isso daqui é one-time password, seria aquela segundo fator, né, que a gente recebe um códigozinho para usar uma única vez. Se é usado só uma vez, ok. Tem segurança. E aqui são os algoritmos pós-quânticos, que o nome não é tão legal, né? Porque não são algoritmos quânticos, não tem nada de tecnologia quântica aqui. Continuam sendo problemas matemáticos que são mais resistentes, né, a esse processo de decriptografia por computadores quânticos. Tá? No entanto, essa solução por matemática não tem nenhuma prova concreta de que alguém não vai chegar no futuro e quebrar, né, descobrir algum outro algoritmo que faça com que esses algoritmos criptográficos sejam quebrados em tempo polinomial. E aqui vem a tecnologia que a gente vem investindo e pesquisando, né? A gente, Brasil, que é a tecnologia de distribuição quântica de chaves, tá? Essa é baseada em princípios quânticos, tá? E é o nível de segurança mais alto que existe atualmente. Então, vamos falar um pouquinho de comunicação quântica, tá? O que são elas? As redes de comunicação quântica. Então, elas utilizam as propriedades quânticas de partículas, usualmente fótons, para transmitir os qubits, que eu defini anteriormente, por longas distâncias,
e estabelecer um canal seguro de dados. Esse canal é chamado de canal quântico. Ele é utilizado tem diversas aplicações. Como a taxa de geração de chaves atualmente ainda é bem baixa, a gente normalmente utiliza esse canal para transmitir a chave criptográfica de forma mais segura que existe atualmente, né? E depois transmitir a informação pelo canal clássico, considerando-se que essa chave foi transmitida da forma mais segura possível e ela está sendo usada para criptografar os dados. Normalmente a gente propõe que seja usado também uma única vez essa chave criptográfica, que a gente chama de one-time pad. Então, por isso que a implementação mais tradicional é essa de QKD, Quantum Key Distribution, né, por conta da taxa de geração de chaves. Isso aqui são as redes, o mundo inteiro está investindo em redes desse tipo, tá ok? A primeira foi uma solução da DARPA, nos Estados Unidos, mas os senhores podem perceber que até pelo tamanho do retângulo, a China é a grande propulsora, a grande investidora em tecnologia desse tipo. A gente pode ver, por isso que eu trouxe aqui como exemplo, né? Ela já tem uma rede com mais de 2.000 quilômetros entre Pequim e Xangai, via enlace de fibra ótica, com diversos repetidores e 2 satélites para apoio na geração e transmissão de chaves quânticas, chaves geradas por emaranhamento. Tá? Eles transmitem emaranhamento para os nós terrestres por meio desses 2 satélites. Existe uma tecnologia já mais recente, aqui apesar de ser com emaranhamento, tem um determinado ponto de falha, se a gente quiser explorar, que são os Trusted Nodes, né? Ela não é quântica de início ao fim, ela tem que passar por processos, né? Sai do domínio quântico, é armazenado classicamente nos Trusted Nodes e depois retransmitido de forma quântica. Então, se um possível atacante, o ponto de vulnerabilidade seriam os Trusted Nodes. O Twin Field aumenta esse alcance, diminuindo a necessidade de Trusted Nodes. Já que a gente está entrando um pouco depois deles, a gente já tenta entrar, né, no que a gente vem desenvolvendo aqui, particularmente no Rio de Janeiro, utilizando uma técnica mais avançada. Tá? E aí vem o que a gente está fazendo aqui no Rio de Janeiro, a Rede Rio Quântica. Foi bastante divulgada a partir do ano passado, tá? Então, uma revista começou com essa revista, pesquisa da FAPESP, apresentando os principais desenvolvimentos no Brasil, a nossa solução na Rede Rio Quântica, uma em Pernambuco e outra na Federal de São Carlos também. Existem outros centros também desenvolvendo, correndo atrás de comunicação quântica, como o Senai Cimatec, em Salvador, com técnica um pouquinho diferente da nossa, o que é legal, porque são complementares. Tá? A gente está trabalhando com variáveis discretas, eles estão trabalhando com variáveis contínuas, tá? Mas uma sinergia está bem grande para a gente chegar numa solução, numa proposta de solução para o Brasil, tanto que o próprio Senai Cimatec disponibilizou pesquisadores para trabalhar na nossa rede. Aqui é um exemplo da Rede Rio Quântico, uma brincadeirinha, né, que até apareceu no slide anterior, não comentei, os nós são chamados normalmente de Alice, Bob, aqui é o Charlie Sheen representando o Charlie, né? O Deb, do Deb Lloyd, o Amy foi o último a entrar na rede, por isso que a gente adotou o Frank Sinatra, e a Eve, normalmente tentando, a gente brinca, né? Chama de Eva ou Eve, porque faz o eavesdropping, ela está tentando fazer a escuta no canal. Então, eu botei a Eva Green tentando escutar todo mundo. Tá? O enlace mais promissor que a gente pretende instalar já esse ano. Tá? Eu recebo um equipamento da Suíça agora em agosto para fazer entre o IME e o CBPF. E assim que eu melhorar a qualidade aqui dessa fibra ótica, a gente vai fazer PUC sendo Alice, o CBPF sendo Charlie e o IME sendo Bob. Tá? O IME tem uma vantagem que a gente acabou de instalar um enlace aéreo, laser, né, de comunicação no espaço livre, e a gente está restaurando a fibra ótica que vai para o CBPF. Isso aqui é em termos de o mundo inteiro, não tenham dúvida, está investindo em tecnologias quânticas. Tá?
liderados aqui pela China, com 15,3 bilhões. Depois, Japão, com 7,9 e Estados Unidos, com 7,7. Tá? Estados Unidos estava na frente, o Japão passou bem recentemente, esse dado é desse ano. Brasil está sendo apresentado aqui com 16 milhões, mas não tem todos os investimentos que foram feitos. Eu contabilizei mais ou menos os outros investimentos, nós estamos com cerca de 29, tá, milhões de dólares, competindo então com no nível de investimentos de Nova Zelândia. Tá ok? Senhores, esse ano foi a ONU mesmo determinou como Ano Internacional de Celebração das Tecnologias Quânticas, tá? Eu fico muito grato da área estar sendo bem apresentada, né? O nível de apresentações da área e de recursos também, graças a Deus, tem aumentado a partir do ano passado. E todos nós pesquisadores acreditamos que é um momento, tem sido um momento propício para que a gente invista na área. Obrigado. Obrigado. Bom, na rede a gente já tem o Charlie, a Alice e o Bob. Aí eu me pergunto quem que vai fazer o papel da Eve num pen test, algum exercício assim. Perfeito. Bom, com esse panorama conceitual, então a gente passa agora à fala do Sérgio. O Sérgio, da Evolution Q, ele tem contribuído ativamente para ampliar a consciência sobre os riscos quânticos e impulsionado o desenvolvimento de negócios entre as opções de mitigação no Brasil e na América Latina. Sérgio, você vai aparecer aqui para a gente no telão. Os seus slides já estão projetados e tá contigo. Maravilha. Vocês conseguem ver minha tela? Me Sim, ouvir? sua tela. Maravilha. Bom, primeiro, satisfação estar com vocês nesse evento. Obrigado pelo convite, professor, e demais. Muito legal. Então, eu vejo aqui as duas apresentações bastante complementares. O professor trouxe bastante informação interessante sobre o investimento que a gente tem feito na área de quantum. Um passo atrás, talvez, é falar, eu trabalho aqui no Canadá, numa cidade chamada Waterloo, fica mais ou menos 1 hora de Toronto. Trabalho com Michele Mosca, que é uma autoridade aí no assunto de criptografia quântica, criptografia clássica também. É, e o nome da empresa é Evolution Q, tá? Então, já saindo aí da parte do investimento, a gente tem uma estimativa em torno de 50 bilhões de dólares que estão sendo investidos no desenvolvimento da tecnologia. Agora a gente traz um pouquinho da visão de mercado, né? Então, em 2023, a McKinsey estimou que entre as três grandes áreas de tecnologia quântica, em 2040, esse mercado de tecnologia, aqui nós estamos falando especificamente de tecnologia, esse mercado está estimado que ele terá um tamanho de 106 bilhões de dólares. Tá? Ele é dividido em três grandes áreas: computação quântica, que recebe a maior parte da atenção e a maior parte dos investimentos; comunicação quântica, que é uma das áreas aqui entre as três que estão mais avançadas, principalmente porque recentemente a gente descobriu que a gente pode utilizar equipamentos óticos que a gente utiliza já hoje para fazer comunicação quântica; e a parte de sensores quânticos também bastante importante, compondo esse potencial mercado de tecnologia, a gente está falando. Agora, se a gente olhar para o fim, né, para o que realmente interessa, tecnologia é o meio, né, é importante, a gente está desenvolvendo, a gente quer desenvolver, principalmente para quem trabalha na área, é super importante. Agora, a tecnologia é um meio e é um meio para a gente conseguir benefícios para um fim. Então, um fim seria as indústrias financeiras, as indústrias de óleo e gás e energia, as indústrias automotivas. Esse mesmo estudo estimou que o impacto potencial positivo dessas tecnologias estão estimadas em 2004 superarem 1 trilhão de dólares. Tá? Então, é mais importante do que o tamanho do mercado de quantum é o quanto essa tecnologia vai impactar nas indústrias. E aqui a gente vê que esse estudo listou apenas 4 indústrias.
E a gente tem outras indústrias bastante importantes aqui que a gente precisa trabalhar também e entender quais são os impactos positivos, e principalmente em infraestrutura crítica, né? Então, é, eu gostaria já de introduzir a nossa conversa baseada nisso. O meu papel é trabalhar tanto na parte de negócios, desenvolvimento de negócios, como também na parte técnica. Então a gente vai falar um pouquinho, a gente não vai muito a fundo, na parte técnica, mas a gente vai falar um pouquinho aqui também sobre as opções de mitigação. Agora, quanto, na verdade, é uma excelente notícia, certo? A gente vai poder resolver. Deixa eu tirar isso aqui, botar para algum lugar, tá bom. É, a gente vai resolver diversos problemas que a gente não consegue hoje com a computação clássica. A gente pretende acelerar o descobrimento de novas drogas e remédios. A gente já obtém benefícios, por exemplo, na geração de números reais, números quânticos reais. A gente pretende encontrar materiais que poluam menos quando a gente queima ou quando a gente extrai petróleo da terra, por exemplo. Enfim, na verdade é uma boa notícia. Agora, tem uma coisa, né? A computação quântica também quebra a criptografia, ou parte da criptografia que nós temos confiado até esse momento para manter a privacidade das comunicações, tanto empresariais quanto dos cidadãos mesmo. Como o professor mencionou, esses dois cientistas aqui encontraram vulnerabilidades em parte dessas criptografias que a gente utiliza hoje. O que eu gostaria de complementar aqui é o fato de hoje, a AES, temos uma vulnerabilidade que ela pode ser resolvida através do tamanho o aumento do tamanho das chaves. Então, é uma vulnerabilidade, mas entre as duas, ela é menos crítica. Já o Shor descobriu que realmente Elliptic Curve e RSA devem ser facilmente quebrados por um computador quântico, porque o computador quântico vai ser capaz de mais facilmente fatorar números primos, né, que são a base dessas criptografias. Então, qual é o impacto que a gente tem nisso, né, na nossa vida? Falando em termos práticos da nossa vida digital, o que que isso realmente impacta na nossa vida? Praticamente tudo, seja para acessar a internet via browser, seja para fazer computação via nuvem, conectar com infraestrutura, conectar com serviços na nuvem, sistema de pagamentos, enfim, tudo que a gente utiliza hoje em algum tipo de comunicação e essa comunicação precisa ser privada, a gente está exposto. Lógico, a criptografia simétrica a gente continua protegido com relação a esse risco. A gente está falando aqui das criptografias, principalmente das criptografias assimétricas. Alguns protocolos que a gente conhece aqui, certificado TLS, certificado digital, camada de transporte da camada OSI, aplicação, enfim, VPN, a gente utiliza muito corporativamente VPNs, enfim, PKIs que a gente também utiliza em transações financeiras, por exemplo. Enfim, estamos impactados por esse risco. Agora, a segunda pergunta, né, depois de a gente entender que esse risco existe, tá bom, mas qual é o risco, de fato, qual é a probabilidade de eu estar exposto a uma disrupção e quando isso deve acontecer? Ninguém tem uma resposta. As estimativas, existem diversas estimativas, a IBM tem uma, a Google tem outra, outros fabricantes têm estimativas. O que a gente faz aqui na Evolution Kill é consultar os especialistas. Então, aqui a gente não está falando de especialista em cibersegurança, tá? A gente está falando de especialista especialistas em computação quântica. Pessoal que realmente está resolvendo os problemas que previnem a gente de obter os benefícios da computação quântica hoje. As estimativas deles, quando a gente pergunta, e a gente pergunta faz outras perguntas além dessas, obviamente. Agora, essa aqui é a que mais interessa para a gente. Em quanto tempo você acha que um computador quântico criptograficamente relevante vai ser capaz de decriptar
RSA 2048 em até 24 horas. E as respostas, quando a gente analisa o passar do tempo, a confiança aumenta muito desses especialistas, né? Agora, a gente também tem uma probabilidade pequena, mas importante de ser visitada, de que isso aconteça em 5 anos, e essa probabilidade aumenta bastante em 10 anos. Tá? A maioria das recomendações e iniciativas olham num horizonte de 10 anos como ah, uma linha do tempo bastante sólida para a gente ter um computador criptograficamente relevante. Agora, a outra pergunta que se a gente faz aqui ok, a probabilidade é baixa, mas qual é o impacto? Se realmente a gente tiver uma disrupção em 5 anos, qual é o impacto que a gente vai ter? Para alguns negócios, o impacto é total, tá? Então, alguns negócios, por exemplo, meios de pagamento sem uma proteção, não podem rodar por questões regulatórias, né? Então, para algumas empresas, o impacto é muito grande. Então, além de visitar as probabilidades, a gente incentiva também que os nossos clientes visitem o impacto que teria para os negócios deles que um computador quântico criptograficamente relevante seja revelado nos próximos anos. Uma outra ferramenta bastante interessante que a gente tem aqui, essa é uma ferramenta que o Michele Mosca, meu líder aqui na Evolution Q, desenvolveu, ele é um matemático, desenvolveu e é muito reconhecido por esse teorema. Ela tem ajudado organizações a entender quando que elas precisam começar a trabalhar, tá? Quando que elas precisam começar a se preocupar com relação ao risco quântico. E preocupação a gente tem diversas, né? Dependendo com quem você está falando, as preocupações são diferentes. Agora, a equação fala o seguinte: se a somatória é melhor que quando a gente tiver um computador criptograficamente relevante, é melhor que a gente que seja depois da somatória entre o tempo de migração e o tempo que a gente tem que manter as informações seguras, seja por medidas regulatórias, seja por medidas estratégicas. Tá? Então, essa é a equação de Mosca, tem ajudado aí organizações a entender. Em geral, as organizações já começaram, as organizações que realmente não são apenas usuárias, elas já começaram a desenvolver um roadmap de migração de criptografia já há um par de anos. Algumas estão começando agora, várias já começaram já há algum tempo. E eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre a questão da adoção. Falando um pouquinho sobre as opções de mitigação, como também o professor mencionou rapidamente, a gente tem aqui criptografia pós-quântica. A criptografia pós-quântica é uma iniciativa do NIST dos Estados Unidos. Eles criaram um concurso para receber propostas de algoritmos criptográficos que fossem resilientes à computação quântica. Esse é um processo que começou em 2016 e ano passado nós tivemos os 3 primeiros padrões publicados pelo NIST. E essa provavelmente é a opção que a gente vai adotar primeiro no mercado, eu digo adoção ampla. Essa provavelmente é a solução que a gente vai adotar. Agora, as implementações estão maturando, então os padrões foram publicados no final do ano passado e algumas organizações que já tinham iniciado a implementação estão afinando essa implementação e outras iniciaram no momento em que esses padrões foram publicados. O downside, né, o contra dessa, não o contra, mas o risco dessa tecnologia é que, assim como as outras tecnologias que ainda também confiam na incapacidade de computadores quânticos e clássicos em processar algumas operações matemáticas, aqui a gente também tem esse risco, tá? Pode ser que, e esse seria um processo bastante natural e esperado, que a gente descubra que, na verdade, os algoritmos que nós padronizamos até o momento
eles também sejam vulneráveis a computadores quânticos. Pode ser que a gente descubra isso em algum momento. Então, esse é um ponto de atenção aqui na tecnologia de pós-quântica, de algoritmos de encriptação pós-quânticos. A segunda tecnologia que a gente tem é Quantum Key Distribution, que utiliza a comunicação quântica, que utiliza emaranhamento para gerar as chaves criptográficas. Essa tecnologia é uma tecnologia que tem sido desenvolvida já há muito tempo, mais de 20 anos, e tem ganho maturidade mais recentemente à medida que o computador quântico também se materializa. Hoje, ela já tem maturidade suficiente para ser utilizada, já é utilizada há alguns anos por organizações do mundo inteiro, é, principalmente organizações de infraestrutura crítica. Ela não confia na incapacidade de computadores clássicos e quânticos de processarem algumas operações matemáticas, mas elas usam QKD, né? QKD utiliza propriedades da mecânica quântica para notificar qualquer tentativa que eavesdropping, tente ouvir a informação que está sendo transmitida naquele canal. Tá? Sérgio, Então, a gente chama, pois não? Sérgio, desculpa, só te dar um aviso de tempo, tá? Tá, obrigado. Quanto Imagina. tempo tem? Se você puder encerrar em um minutinho. Nossa Senhora, maravilha, beleza. É, então, vamos pular aqui. A adoção já está acontecendo, a gente tem TLS 1.3 publicados, tá? No Brasil, a gente tem algumas recomendações, na verdade, um estudo da Anatel falando sobre as preocupações com relação a tecnologias emergentes, utilizando o ASD e outros órgãos aí como benchmark. Singapura lançou uma recomendação para os CEOs de bancos para que iniciem as suas preparações. Diversos países têm recomendações e caminhos de adoção já. Os Estados Unidos têm um caminho de adoção, o Canadá e outros países também. Um, Resiliência para a gente envolve agilidade, proteção multicamada e segurança de longo prazo. Agilidade envolve inventário, gestão desse inventário e remediação. Trocar as criptografias que a gente utiliza hoje nas nossas infraestruturas e indicar para os softwares quais são os algoritmos que estão sendo utilizados. Uh, Defense in depth ou defesa multicamada, a gente utilizar mais de um esquema criptográfico com mais de um tipo de criptografia, dependendo das aplicações e dependendo das necessidades, a gente combinar QKD com PQC em diferentes camadas. Os desafios regulatórios aqui, eu preciso dizer assim, eu não sei se a gente precisa de mais regulação, a gente já tem a LGPD que indica que a gente precisa preservar a privacidade dos nossos negócios, das pessoas, e a gente já tem regulações específicas. O que a gente precisa é de consciência, a gente precisa combater a desinformação relacionada à quântica, que existe bastante. A gente tem uma postura de early adopter, de adoção bastante prematura. A gente tem, por exemplo, CEPES que desenvolveu o LibArp aqui para as eleições de 2022, por exemplo, publicaram um artigo sobre isso. Tá? A gente tem um capital político crescente no Brasil acontecendo, a gente tem um alto grau de maturidade de governança de cibersegurança. O Comando Nacional de Cibersegurança foi estabelecido faz um pouco menos de 2 anos. A CEPESC da ABIN também tem trabalhado bastante em criptografia pós-quântica, que foi quem publicou esse artigo, por exemplo. E a gente está discutindo hoje a Frente Parlamentar de Cibersegurança no Congresso. Esperamos que seja aprovada para que a gente consiga aumentar ainda mais o grau de maturidade de cibersegurança no Brasil. Tá? Obrigado. Esse aqui é o último slide, a Evolution Key, os nossos fundadores, da onde a gente vem, onde a gente está nesse momento. No Brasil, a gente tem um parceiro que é o Senai Simotec. E é isso. Obrigado.
Maravilha. Muito obrigado, Sérgio. Perdão pela pressãozinha aí do Imagina. tempo, mas com sorte a gente tem tempo no final para também trocar mais uma ideia. Pronto. Bom, sim, perfeito. Ok, então agora depois dessas reflexões aqui a respeito de desafios de segurança associados também a desafios de impactos, né, sobre o mercado, que eu acho que são considerações muito interessantes, a gente passa agora para o Eudes Martins, da Petrobras. Eudes tem uma trajetória dedicada à pesquisa básica e inovação tecnológica, está alinhado a projetos que exploram o potencial estratégico das tecnologias emergentes, como Quantum e IA, para o setor de óleo e gás. Bom dia a todos. Eu vou pedir ajuda para passar meus slides, por favor, tá? Não posso ajudar? Obrigado. Meu nome é Eldes Martins, sou funcionário da Petrobras, trabalho no centro de pesquisas da empresa, localizado na cidade universitária, na Ilha do Fundão, aqui no Rio de Janeiro. Trabalho na gerência de geofísica e petrofísica. Aqui a gente tem uma foto do nosso centro, a parte da ampliação, bem bonito. Quem quiser realizar uma visita, no final tem meu contato aí para a gente organizar a visita. É um passeio, tem um conteúdo muito bom lá, tá? Passeio interessante. Bem, eu atuo nessa gerência de geofísica e petrofísica, liderando a parte de iniciativa de tecnologias quânticas, tá? Há algum tempo eu dedico 100% do meu tempo para esse desenvolvimento, mas em aplicação das tecnologias quânticas dentro de um contexto de pesquisa básica e aplicada em inovação tecnológica. É um prazer estar aqui, né? É uma oportunidade para a gente estar falando sobre o assunto. Mas a gente tem que pontuar como indústria que, após até das excelentes apresentações, na qual eu vou pegar as vantagens, né, de apresentar após, que ainda exige um longo período de desenvolvimento, né, para alcançar um grau de maturidade para a gente realmente usar dessa tecnologia para agregar valor ao negócio, né. Especificamente falando em computação quântica, é uma tecnologia que é emergente, está no processo de desenvolvimento global, né? A gente vimos anteriormente no painel do Coronel Andreso o nível de investimento que estão sendo realizados no mundo, né, em vários continentes, os países, as empresas, é, as universidades, tem muito movimento governamental com relação a isso, a parte de desenvolvimento, mas a gente precisa superar muitos desafios ainda, né, relacionados à parte de correção de erros e a parte de software. Então, a parte de hardware e software precisa ter um avanço considerável para a gente. A gente acredita que computação quântica vai ser disruptivo, não só para a indústria, mas assim para a humanidade em si, tá? Esses avanços têm um potencial de transformar a forma com que se vai solucionar problemas, né? Mas a gente sabe que também são problemas complexos e certos problemas complexos que a computação quântica vai conseguir agregar valor. Dentro da companhia, nós temos direcionado esforços para que essa iniciativa que é embrionária na parte do investimento na pesquisa, ela já nasça próxima a áreas da empresa que já agregam valor, como a parte de cloud e HPC. Então, quanto ela já nasce dentro de uma gestão próxima a serviço de cloud e de nuvem. Isso faz com que que nós possamos otimizar processos de pesquisa internamente, né?
Essa integração, ela buscará criar um ambiente robusto e seguro para a execução dos workloads de geoengenharia. Nós temos estrutura interna já fazendo acesso a ferramentas de cloud para simulações com arquiteturas quânticas reais e simuladores quânticos. E isso vai nos ajudar a, a avançar nos nossos recursos humanos, né? Além disso, a equipe tem trabalhado no desenvolvimento de inovação de novos algoritmos para ambiente de nuvem e de forma nativa e otimizada. A abordagem que nós estamos fazendo já é uma abordagem híbrida e que combina a infraestrutura local e de serviço de nuvem, permitindo explorarmos arquiteturas quânticas reais e simuladores. Em termos de ações práticas, né? Em termos de ações práticas, nós estamos com oportunidades. As oportunidades são a forma com que a empresa se relaciona com o meio externo para poder elaborar termo de cooperação, tá? Então, nesse momento, tem 3 oportunidades abertas no nosso site, que é o nosso site de oportunidade, que está o QR Code aí na tela. Na verdade, 3 macroprocessos, né? Um na parte de criptografia quântica e pós-quântica, uma na parte de elaboração e desenvolvimento de algoritmos com Quantum Machine Learning e uma mais integradora com a parte de otimização de processos, tá? Com relação as outras formas com que nós estamos buscando ter esse desenvolvimento tecnológico e atuar no desenvolvimento de projetos com entidades externas, nós estamos buscando parcerias e capacitação. Então, nós estamos usando de alguns instrumentos, né, NDAs, MOUs, para poder realizar esse tipo de desenvolvimento. Já temos algumas parcerias formadas, regularizadas, estamos em desenvolvimento de algumas e estamos conversando com outras instituições, tá? Tudo isso buscando qualificar os recursos humanos e promover o intercâmbio do conhecimento, né? Essas parcerias e capacitações são essenciais para garantir que possamos avançar em nossa linha de tendências globais, tá? Eu prometi fazer uso da vantagem das apresentações anteriores e passar o bastão com tempo hábil. Então, encerrando, o nosso objetivo é não apenas a gente acompanhar a evolução tecnológica, mas também antecipar e adaptar os problemas da nossa indústria para o contexto quântico, né? Porque executar a portabilidade do problema, pegar um problema clássico e portar ele para um contexto quântico, ele não é direto, tá? Essa portabilidade não é direta. Então, tem que ter novos desenvolvimentos. Você tem que programar e desenvolver para arquiteturas quânticas diferentes. Então, é como se estivesse realizando a programação e desenvolvimento para assembly, né? Então, dependendo do tipo de arquitetura, você tem que desenvolver, você tem que ter um código diferente, né? Então, mesmo que seja inicialmente problemas simples, mas portar problema da indústria para esse contexto quântico, tá? Isso visando a portabilidade dos problemas clássicos e a escalabilidade futura. Então, a partir do momento que você porta ele para o contexto quântico, à medida que a tecnologia evoluir e você tem a possibilidade de realizar modelagens num contexto de um problema mais realístico, a gente já vai estar preparado para isso, tá? Toda essa abordagem só faz fortalecer a construção de um ecossistema sólido e sustentável e promover o desenvolvimento e aplicação de tecnologias quânticas num contexto de pesquisa básica aplicada, tá?
Então, eu gostaria de agradecer a todos os colegas da Petrobras que ajudaram, que nós tivemos um grupo de trabalho onde é, dedicamos um esforço para elaborar algumas iniciativas que estão sendo agora colocadas em prática, né? Foi um grupo de trabalho bem representativo, com 8 gerências gerais, 5 gerências executivas e 3 diretorias, então foi bem representativo e, e é isso. Muito obrigado. Ótimo, muito obrigado, Elvis. Eu acho que é interessante ter essa visão de como que a indústria, especialmente a indústria nacional, né, tá se posicionando em relação à tecnologia, assim, que, bom, como a gente viu, ela tem muito de prospectivo, mas tem muito de atual também, e tem muito de prospectivo no atual. Então, sim, vamos passar agora para costurar todo esse arcabouço que a gente está construindo aqui. A gente vai passar para Miriam. Miriam Wimmer é doutora em comunicação pela UNB, mestre em Direito Público e graduada em Direito pela UERJ. É professora do mestrado em Direito e do mestrado em Comunicação do IDP Brasília, servidora pública de carreira desde 2007, com atuação em temas relacionados ao direito digital, às telecomunicações, à regulação de novas tecnologias e à proteção de dados pessoais. E é desde 2020 diretora da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Muito obrigado, Miriam. Muito obrigada, Walter. Bom dia a todos e todas. Eu queria saudar todos, saudar meus colegas de painel e dizer que estou muito feliz de não ser obrigada a explicar o que é um qubit, o que é superposição, algoritmo de Shor, entanglement, que eu tenho uma vaga noção, enfim. Dizer também que eu estou muito feliz de participar desse painel, porque há uns 3 ou 4 anos atrás eu escrevi um artigo com um colega, Tiago Moraes, que era, na época, uma viagem, assim, era constitucionalismo digital, direito à criptografia, computação quântica, o cenário brasileiro. E, na época, eu pensei, nossa, artigo muito louco, nunca vai gerar efeito nenhum. E cá estou eu para debater o tema da computação quântica. E eu queria comentar que a minha perspectiva aqui será naturalmente diferente da dos meus colegas, até dada a minha incapacidade de debater no nível de profundidade técnica que eles trouxeram. Mas eu penso que essa avaliação que foi trazida pelos demais membros do painel é muito importante para que possamos refletir sobre os impactos desse desenvolvimento tecnológico para as políticas públicas, para a proteção de direitos, para as preocupações que nós temos enquanto sociedade no campo da segurança cibernética, da defesa cibernética, assim por diante. E também, uma vez que hoje eu atuo na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD tem naturalmente um papel de tem um olhar prospectivo para o desenvolvimento de novas tecnologias, avaliar os seus impactos face à proteção de dados pessoais, né, que é um direito constitucionalmente reconhecido. Então, não existe hoje ainda uma avaliação formal da ANPD sobre o assunto, de modo que eu pretendo abusar um pouquinho aqui do meu chapéu acadêmico, mas também fazer uma avaliação à luz dos dispositivos que nós já temos na nossa legislação e que, de alguma maneira, dialogam com esses riscos e essas oportunidades que a computação quântica nos oferece. E eu acho que aqui, assim, não tem necessidade nenhuma de eu repisar esses temas, mas apenas reforçar, endossar o que meus colegas já trouxeram, no sentido de que existe um potencial positivo, mas também um risco, sobretudo, em função da vulnerabilidade dos principais sistemas de criptografia que a gente usa hoje em dia, né? E eu endossaria que, embora não seja uma ameaça imediata, como dito pelo Sérgio, é preciso que a gente olhe com atenção para o tema, inclusive porque existe um risco de coleta de dados hoje para que sejam descriptografados futuramente, enfim. Então, já é um cenário que se apresenta como preocupador e que exige algum tipo de preocupação. E aí é só isso que eu vou falar sobre os aspectos técnicos, conforme prometido. Mas eu acho que, nesse contexto em que a gente discute novas ameaças, novas vulnerabilidades, também é muito importante lembrar o pioneirismo que o Brasil teve, a atenção que esse país sempre dedicou aos direitos no ambiente digital, né? Então, desde a época do Marco Civil da Internet, que a gente discute a ideia de direitos, deveres, garantias, obrigações, né? Também depois com a Lei Geral de Proteção de Dados, que estabelece uma série de responsabilidades, de obrigações aos controladores, aos operadores e também direitos para os titulares de dados, que a gente tem uma visão aqui no Brasil muito aprofundada sobre a ideia de que os direitos que a gente tem offline também têm que ser exercidos online, embora muitas vezes com nuances, né, com adaptações específicas
ao ambiente digital. E é um pouquinho nesse contexto que, em muitos momentos, a gente tem visto surgir um debate ainda emergente, ainda carente de densidade conceitual, sobre a ideia de um direito à criptografia mesmo, né? E eu não vou aqui defender que exista, não existe direito à criptografia, mas apenas pontuar que, no âmbito de uma discussão teórica mais ampla sobre constitucionalismo digital, sobre essa necessidade de reequilibrar, né, os poderes que são alterados em função da dinâmica das novas tecnologias, em função da assunção de um poder mais significativo por atores não estatais, muitas vezes nós, como sociedade, temos que nos debruçar sobre mecanismos para contrabalancear esse desequilíbrio de poderes, né? E é nesse contexto que muitas vezes surgem os debates de afirmação de novos direitos, de afirmação de novos conceitos, de defesa de novos mecanismos para viabilizar direitos fundamentais. Então, se a gente olha para a nossa Constituição, a gente tem lá liberdade de expressão, liberdade de associação, privacidade, proteção de dados pessoais, sigilo das comunicações, né? São direitos muito tradicionais, mas que no ambiente digital e com o fortalecimento de novas tecnologias, ensejam reflexões também sobre novas ferramentas. Então, a gente começa a falar, por exemplo, sei lá, de soberania digital, um tema que está muito em voga atualmente, né? Neutralidade de rede, um tema que foi super discutido na época do Marco Civil da Internet. Um direito à comunicação anônima como viabilizador da liberdade de expressão. Criptografia, outras tecnologias que são amigas da privacidade, né? Privacy Enhancing Technologies. Então, nesse contexto, cada vez mais se tem reconhecido a criptografia, se não um direito fundamental autônomo, mas um mecanismo, uma ferramenta que viabiliza o exercício de outros direitos, né? Uma ferramenta de proteção contra a vigilância excessiva, seja estatal, seja por parte de atores privados. E essa é uma afirmação que a gente encontra em muitos documentos internacionais, né? No âmbito da ONU, de comissões ligadas a direitos humanos. Tem um documento da Unesco muito interessante, que trata de criptografia também, e um consenso que começa a emergir de que restrições ao exercício desse direito ou ao uso da criptografia devem ser limitadas de acordo com princípios de legalidade, necessidade, proporcionalidade, legitimidade, enfim. E só para complementar essa reflexão inicial, esse é um debate que também está posto aqui no Brasil, né? Então, muitos dos senhores e das senhoras vão se lembrar daquele período lá em 2016, 2017, em que a gente venceu os bloqueios de WhatsApp, né? Um tema que suscitou muitas discussões jurídicas e que acabou levando a um debate no âmbito do STF, em que a criptografia acabou se tornando um ponto de atenção do tribunal, né? Então, muito embora não haja ainda afirmações conclusivas, né, no âmbito desses casos concretos, a gente pode ver no voto de alguns ministros do STF, por exemplo, no voto do ministro Edson Fachin, a afirmação de que na internet a criptografia e o anonimato são especialmente úteis para o desenvolvimento e compartilhamento de opiniões, o que geralmente ocorre por meio de comunicações online, e que a criptografia, em especial, é um meio de se assegurar a proteção de direitos que, em uma sociedade democrática, são essenciais para a vida pública. Então, é um consenso ao qual a gente começa a chegar enquanto sociedade que o anonimato, a criptografia e outras ferramentas do tipo são instrumentos legítimos, né, de proteção de direitos fundamentais, como a liberdade de expressão, a liberdade de associação, a integridade física, moral, privacidade, etc., e de que a gente deve tratar restrições a esses direitos ou essas ferramentas no limite do que é necessário, do que é proporcional, tendo em vista outros valores também constitucionalmente protegidos. E aí eu queria dizer que, para além disso, para além desse debate sobre direitos fundamentais, a criptografia também é uma ferramenta que tangencia, que está fortemente entranhada com o tema de proteção de dados pessoais. Por quê? Porque a LGPD traz, dentre os seus princípios, o princípio da segurança, né, que impõe aos agentes de tratamento o uso de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais. E depois, indo além, né, detalhando esses princípios, a LGPD ainda vai falar, por exemplo, da necessidade de atuar preventivamente, né, no tratamento de dados pessoais, e ainda mais especificamente, né, quando se trata de incidentes de segurança que devem ser notificados à autoridade, a lei estabelece que a autoridade deve considerar, quando ela for avaliar a gravidade do incidente, eventual comprovação de que foram adotadas medidas técnicas adequadas que tornem os dados afetados ininteligíveis no âmbito e no limite técnico de seus serviços para terceiros não autorizados a acessá-los.
E a NPD mesmo, assim, por exemplo, no seu guia orientativo sobre segurança da informação, também sugere o uso da criptografia como uma ferramenta apta a proteger a privacidade e o sigilo de informações pessoais. Então, eu acho que o ponto-chave aqui é que essa é uma ferramenta que é valorizada, é reconhecida, é importante no nosso ordenamento jurídico, é uma ferramenta que promove a confiança social, por exemplo, sistemas de pagamentos, até mesmo questões de segurança e defesa, mesmo cibernética, não é à toa que temos um tenente-coronel aqui à mesa junto conosco, né? E esse é um cenário em que também a ANPD tem um papel de avaliar o que é a medida técnica e administrativa adequada para proteger os dados. E talvez uma primeira conclusão dessa nossa discussão aqui é de que esse é um conceito mutante, né? Um conceito dinâmico que deve evoluir com o passar do tempo, do mesmo modo que a gente discute anonimização, por exemplo, que a anonimização é um conceito que necessariamente tem que caminhar junto com a evolução tecnológica. Também a avaliação do que é a medida de segurança adequada por parte da NPD deve considerar a evolução tecnológica, os cenários potenciais e futuros, né, de possibilidade de acesso a dados que deveriam estar protegidos. E aqui eu acho que, para complicar um pouquinho esse debate, assim, conforme muito bem posto pelos meus colegas, a gente tem um contexto geopolítico também, que é importante, que seja levado em consideração. Então, a computação quântica é uma tecnologia de uso dual, quer dizer que ela tem aplicações civis e militares, né? Então, ela gera tanto impactos econômicos, né, impactos comerciais, como também impactos associados à segurança nacional. E não é por acaso que a gente viu, conforme exposto pelos meus colegas, que existe uma corrida, de fato, um esforço de muitos países em aplicar muito dinheiro para desenvolver essas tecnologias e adquirir domínio sobre elas, né? E aqui um aspecto que afeta particularmente o Brasil tem a ver com essa assimetria econômica de disponibilidade de recursos para investimentos em ciência e tecnologia, para preparação de profissionais que estejam em condições de lidar ou de liderar, né, com essas tecnologias, num cenário em que potencialmente os impactos serão muito significativos, né, seja para a segurança nacional, seja para a competitividade mesmo de uma nação e para a confiança no ambiente digital. E, para além desses aspectos, né, o impacto desproporcional também sobre direitos fundamentais. Porque se a gente reconhece que há um direito fundamental à privacidade, ao sigilo das comunicações, que eventualmente a criptografia é uma ferramenta necessária para viabilizar esses direitos, também essa disparidade no acesso à tecnologia é algo que deve nos preocupar enquanto país, né? E aí, bom, muito bem, o problema está posto, né? Eu acho que está claro, a gente tem aqui uma agenda de pesquisa, uma agenda de debates, e quando eu escrevi aquele artigo da viagem lá em 2022, meu colega e eu ficamos pensando, tá bom, o que a gente faz, né? Então, tem um diagnóstico, uma primeira questão, de fato, é colocar esse tema como uma agenda de pesquisa, uma agenda de política pública, uma agenda de debate. E aí eu reforço mais uma vez minha alegria em participar desse painel. E nos pareceu, na época, que haveria 3 caminhos que talvez devessem ser avaliados. Um deles é um caminho já descrito pelos meus colegas, que é o investimento também em pesquisa, em novas tecnologias que possam enfrentar, né, essas vulnerabilidades trazidas pela computação quântica. Então, criptografia pós-quântica, já foi mencionado pelos demais, não vou me aprofundar nisso. E como dito, existem esforços liderados pelo NIST, por exemplo, concursos, né, para a apresentação de novas soluções, e esse é um esforço no qual o Brasil deve também se engajar. Um segundo ponto a ser avaliado tem a ver com o nosso marco jurídico, né? E aqui o dilema está novamente posto, né? Porque se reconhecemos que há direitos fundamentais que dependem, em alguma medida, do acesso a recursos criptográficos, como é que a gente viabiliza a continuada proteção desses direitos fundamentais, né? Porque seria um absurdo admitir que a evolução tecnológica joga no lixo direitos que nós conquistamos enquanto civilização. Então, existe, para além dos esforços no campo técnico, né, um esforço também no campo jurídico para avaliar qual é o nível de exigência que os reguladores estabelecerão para definir o que é uma comunicação segura, né? E aqui também o papel indutor da própria regulação é uma coisa que a gente deve considerar. Então, se a NPD passa daqui a 15 anos, eu nem vou estar mais lá, né? Mas uma medida de segurança técnica administrativa adequada envolve a resistência à computação quântica, né? Isso também tem um efeito muito importante, muito significativo sobre o mercado e sobre o ambiente de proteção a direitos fundamentais. E o último ponto que eu destacaria, sobretudo levando em consideração esse desbalanceamento geopolítico que existe,
é o esforço de cooperação internacional, né, que me parece que é algo também que vem sendo pensado e desenhado. Então, o engajamento nos fóruns em que esses novos padrões são debatidos, né, compartilhamento de boas práticas, enfim, mas levando em consideração essas assimetrias que a gente já vê hoje no campo de tecnologias emergentes, como inteligência artificial, por exemplo, que coloca dilemas parecidos para a gente. Então, enfim, sem pretensão de trazer soluções aqui, né? Mas acrescentando talvez uma camada de problematização às questões que meus colegas trouxeram, eu salientaria que o debate sobre padrões de criptografia pós-quântica, o debate sobre o reconhecimento dos impactos que a computação quântica pode nos trazer, positivos e negativos, é crucial para que possamos, de fato, como nação, avaliar como enfrentar esses desafios, né? Não só no campo de investimentos em pesquisa, inovação, preparação dos nossos setores econômicos, mas também no campo da proteção de direitos fundamentais, que são, como dito, uma conquista civilizacional e fruto de décadas que nós temos aqui no Brasil de debate sobre direitos digitais. Então, agradeço aos meus colegas pelas explicações, que muito me enriqueceram, e fico à disposição também, se houver tempo para o debate. Obrigado, Miriam. Como eu disse, Miriam fez uma brilhante costura teórica aqui do que a gente estava, desse arcabouço que a gente construiu. Nós temos alguns minutinhos para perguntas, mas são alguns mesmo, então as perguntas precisam ser telegráficas, para a gente ter tempo de comentá-las. Aqui tem microfone disponível, gente? Ah. Bom dia, meu nome é Bianca. Parabéns pelas apresentações de vocês. Estou aqui para aprender, né? Eu não conheço nada sobre esse assunto. E vendo a apresentação de vocês, fiquei com duas dúvidas bem técnicas. A primeira é com relação àquele gráfico, né, que mostra aquela pergunta de US$ 1 milhão, né, que todo mundo quer saber quanto tempo a gente tem ainda, né, até sermos impactados aí. E me chamou a atenção o tamanho da chave, né, que o gráfico mostra RSA 2048. E aí, não sei se ainda está assim, mas, salvo engano, esse tamanho de chave é usado para aplicações militares, né? Enfim, no uso comercial, o tamanho da chave é bem menor. 256, por aí vai, 512. E aí, existe um gráfico semelhante a esse aí que vocês mostraram para chaves menores de uso comercial, como a gente faz, né? De aplicativo de internet, né? Para transações em que o tamanho da chave é menor, ou seja, qual é o tempo que a gente tem falando de aplicações do dia a dia, né? Se existe esse estudo de tempo aí, um gráfico análogo aí a esse, que o gráfico foi mostrado aí está entre 5 e 20 anos, né? O percentual vai mudando à medida que o tempo vai passando, né? Vai convergindo aí para um tempo. A primeira pergunta é essa. E a segunda é que me pareceu, pelas explicações, que para que a comunicação seja totalmente segura de fim a fim, ela precisa ser toda com fibra ótica. Seria isso? Essas são as perguntas. É, eu acho que eu posso. O Walter estava falando, né? Já vai adiantar outra pergunta e depois a gente faz uma pincelada. Minha pergunta vai direcionada para a doutora Miriam, exatamente por sentir que a exemplo, né, a analogia da sua menção sobre o artigo de viagem lá atrás, hoje, eu como Adriano aqui da Controladoria Geral do município do Recife, eu olho e escuto a palestra nesse mesmo sentido. Nossa, isso parece muito distante, mas não é. E do ponto de vista prático, nós, municípios, estados, administração pública, olhando para a NPD e tendo agora uma tranquilidade de que a NPD também não está num aprofundamento tão gigante nessa área. O que é que a gente precisa ficar de olho? Qual vai ser o nosso alerta para esse tema, para depois decidir sobre investimentos, contratações, modificações, etc. Qual o nosso termômetro? Pronto, qual seria o termômetro
para a administração pública municipal? Sérgio, de repente, eu não sei se você escutou a pergunta, de repente a questão de tamanho de chave, tempo para quebra, essas coisas, perspectivas futuras. Não sei, eu posso fazer certos comentários. Eu vou começar então pela parte final da sua pergunta. Em termos de computação quântica, a gente tem diversas, quatro linhas principais, tá? O mais avançado, isso é computação quântica, né? O mais avançado é esse que eu apresentei lá por supercondutividade. Esse aqui tem apresentado a maior quantidade de qubits, tem uma dificuldade inerente que é a estabilização, né? A diminuição do ruído, e por isso que a gente usa criostatos enormes para diminuir bastante e a gente poder manter o controle do estado quântico que está ali sendo processado, tá? Então, o ruído térmico tem que ser reduzido bastante para a gente poder manter esse estado. Mas aí são tecnologias, por que está mais avançado também? Porque utilizando semicondutores, é a tecnologia atual, né? Existem átomos neutros, eu não vou me arriscar a falar todos. Existem os computadores fotônicos, que aí trabalham com luz também. Em termos de comunicação, basicamente luz, né? Para a gente poder usar os fótons como partícula que vai transmitir as propriedades quânticas, tá? É, isso a longas distâncias. Se a gente estiver pensando num barramento interno do computador como um enlace de comunicação extremamente curto, aí não, né? A gente vai trabalhar com interconexões metálicas também internas ao computador. E é por isso também, então, respondendo a última etapa, né? Sim, fótons. O que a gente discute na área é qual propriedade do fóton a gente vai utilizar como variável quântica, né? No espaço livre, normalmente a gente trabalha com polarização e na fibra ótica, normalmente fase time beam, tá? Mas o mercado assim, o mercado de comunicações a fibra está sendo amplamente difundida cada vez mais, o fiber to the home, né? Chegando nas casas. Então, a gente não vê isso como problemático, né? Tem sido o caminho natural, a gente avançar na direção das fibras óticas. E em casa já se fala de Li-Fi, né? Como uma evolução do Wi-Fi. Então, teria como. Naturalmente, vai começar com grandes empresas, né? Quem tiver mais recursos e mais necessidade de proteção de seus dados, particularmente setores críticos de finanças, né? Defesa, como a Miriam comentou também, por isso a gente está pesquisando. Essa aplicação em comunicação acho que comunicações é uma das aplicações mais duais que existe. Todo mundo quer se comunicar, todo mundo quer se comunicar de forma segura, tá? Sérgio, posso passar para você? Por favor, professor Vitor, obrigado. Por favor. Essa é uma boa pergunta. A gente explora a RSA 2048 porque aumentar o tamanho da chave é uma atitude comum em criptografia. Tá? Então, se necessário, nós aumentaríamos ah, o tamanho das chaves que a gente utiliza hoje comercialmente fora da área militar. Tá? Por isso que a gente já vai direto para a pergunta para a maior chave, que é onde a gente tem a maior parte da proteção. Tá? Essa seria a resposta mais direta à pergunta. Agora, uma coisa que a gente também pode prestar atenção, que nessas estimativas a gente tem muita incerteza, né? Então, por exemplo, a gente não tem certeza que a utilidade, o momento em que a gente provar e demonstrar a utilidade prática de um computador quântico vai ser o momento em que também a gente vai ser capaz de demonstrar que ele vai quebrar a nossa criptografia. Tá? Então, pode ser que esses sejam momentos diferentes, pode ser que esses sejam momentos iguais. Tá? Pode ser que quando a gente demonstrar a utilidade, pode ser que a gente já seja capaz de quebrar a criptografia. Então, assim, nesse meio tem um monte de incertezas e a gente está trabalhando aqui com probabilidades e análise de impacto. Obrigado.
Como o Sérgio falou, fazer previsões do futuro é difícil, né? Mas, naturalmente, ele falou, né? A gente está pensando já como medida protetiva o aumento das chaves utilizadas atualmente, sendo amplamente utilizadas, esse aumento, né? Naturalmente, se a gente continuar utilizando 256, um computador com pouco menos de qubits vai ser capaz de quebrar ou naquele tempo de 8 horas ou num tempo menor, tá ok? Quanto menor for a chave. Vamos passar para a resposta da Miriam em 2 minutinhos e aí a Dois até gente achei encerra. generoso, eu ia usar menos que isso. Mas muito obrigada pela sua pergunta. Enfim, eu entendo o drama do servidor público que está assim, e agora? O que que eu faço para lidar com isso? E eu acho que o Sérgio, o Tenente Coronel Andreso já falaram um pouquinho também sobre a dificuldade de estimar precisamente quando que a computação quântica vai ser uma realidade muito concreta que a gente tem que se preocupar no dia a dia das organizações, né? Quando que a gente tem que começar a se preparar. Eu comentaria aqui que tem um documento da OCDE de 2020 que é super interessante, que trata a questão, e ele fala que tem que ser observados 3 marcos para que se possa, de fato, avaliar o potencial dos computadores quânticos, né? Então, primeiro ele fala da demonstração de que a computação quântica pode performar melhor na solução de problemas em comparação com computadores clássicos. Em segundo lugar, o sucesso comercial, então também a viabilidade econômica dessa tecnologia, demonstrando uma vantagem da computação quântica para uma tarefa que tem uma finalidade prática. E, por fim, a correção bem-sucedida de erros para um número limitado de dispositivos quânticos, né? Então, eu acho que o desafio, como dito pelos meus colegas, é um pouquinho mensurar, tá? Quando que isso vai acontecer? É bem-sucedido, não é bem-sucedido? E, a partir daí, quando que a gente tem que começar a pensar em ajustar nossos processos, nossos procedimentos e também as ferramentas de criptografia que a gente usa hoje em dia. Então, eu diria que, assim, do ponto de vista da ANPD, se estados e municípios fizerem uma implementação bem bonitinha da LGPD, a gente já vai estar muito feliz. Não vamos, no momento, exigir o uso de protocolos de criptografia pós-quântica, mas eu acho que certamente é um assunto para a gente manter no nosso horizonte, assim, para os anos vindouros, né? À medida que a gente vai verificando a viabilidade ou não do uso comercial também dessas tecnologias. Obrigada pela pergunta. Bom, então eu agradeço aos nossos panelistas, agradeço os presentes aqui também pelas perguntas, pela participação e encerramos o nosso painel. Muito obrigado.